Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui ao vivo, no canal do YouTube. Sou o irmão Lorival aqui da comunidade. Estamos aqui para falar e de pregar o Evangelho, falar das boas novas, falar que Jesus cura, liberta, transforma, salva, né? Que Deus é amor, misericórdia, né? Nossa intenção é proclamar o reino de Deus, falar da palavra, falar de Jesus Cristo. Temos à frente bem o projeto Resgate, que nada mais é que convidar você que não está pertencendo a nenhum ministério. Afastou, por um motivo ou outro, houve um probleminha aqui, acolá, desgostou, cada um tem um, né? Mas tem aquela fé firme no Senhor Jesus, ainda crê no Senhor Jesus, é isso que importa para nós. Venha visitar o nosso ministério, venha conhecer. Você de outros ministérios também quiser conhecer, venha ser o nosso convidado. Você músico, musicista, para pertencer à comunidade. Meus irmãos, a comunidade cristã no Brasil, alguns perguntam, mas irmão, vocês estão aí para dividir a obra de Deus? Irmão? O que é a obra de Deus? É uma instituição? Não é uma instituição. A obra de Deus são pessoas. Como eu acabei de convidar, você que não está indo no ministério, é nosso convidado. Nós não temos intenção de acabar ou dividir a obra de Deus, porque a obra de Deus são pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. A obra de Deus não é estrutura, não é comunidade, não é congregação, não é assembleia, não é prédio, tijolo, cimento, banco. A obra de Deus são pessoas que crê naquele que enviou. Você creu em Cristo, né? O que faremos para fazer as obras de Deus? Crê naquele que enviou, crê em Jesus Cristo. Então, toda pessoa que crê em Jesus Cristo faz parte da obra de Deus. É a obra de Deus. Foi Deus que fez essa transformação. Entendeu, irmão? Então, nós aqui viemos sim de um ministério tradicional, ministério. Porque vocês mantêm, irmão, se nós fomos criados naquele sistema e hoje nós entendemos que não devemos pertencer ou não concordamos com algumas coisas que acontecem lá, é mais fácil nós sairmos, né, e fazer aquilo que nós gostamos do que ficar lá perturbando a orelha do ancião, do cooperador, que eles não vão mudar, não é isso? Nós não concordamos com o rebatismo. O batizar a pessoa de novo, né? Vamos dar exemplo. Nós não concordamos com alguma acepção de pessoas, nós aceitamos outras pessoas que confessam genuinamente a fé em Cristo com nosso irmão. São detalhes à parte, irmão. E que a gente entende umas interpretações sobre a salvação da pessoa, né? Nós cremos que a salvação é mediante a fé da pessoa Jesus, Senhor Jesus. Nós cremos que somos salvos não por obras, mas sim pela fé. As obras fazem parte dessa salvação, dessa transformação. São conceitos, coisas que nós entendemos que devemos, em vez de ficar brigando, né? Nós não concordamos com o nepotismo, vamos pôr lá o parente, pôr meu filho, não concordo. E, às vezes o ministério tem isso, que a gente vai fazer o quê? Vai mudar uma tradição? A gente vai mudar um conceito? Estamos aqui, então é mais fácil nós pegar o que é nosso, né? E seguir o caminho e proclamar o reino de Deus. E deixar eles lá. Estão fazendo parte. Bom, quem garante a vocês, né? Algumas pessoas de alguns ministérios, até reformados, você é tal ministério, pentecostal, não sei o quê, e fica aquelas histórias, né? Não, nós somos da igreja reformada, da igreja bíblica. Essa conversinha mole, irmão. Você é crente ou não? Eu sou da igreja reformada, sou de Cristo. Fazer igual Paulo. Falar, sou de Pedro, sou disso, daquilo. Eu sou de Cristo. Eu sou da igreja reformada, eu sou da igreja pentecostal, eu sou de Cristo. Pronto. Vocês ficam lá com as suas igrejas reformadas, a igreja pentecostal, eu sou de Cristo. É assim que o evangelho nos ensina. Somos de Cristo. Quem te salvou? Foi a igreja reformada? Foi a igreja pentecostal? Ou foi Cristo? Foi Cristo. Você crê que a salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus? Eu creio, então pronto. Então, nós vamos falar que somos de Cristo, que são denominações. São nada mais do que obras humanas. Se eu der na telha aqui, amanhã depois eu posso inventar uma igreja aí, a igreja do Lorival dos Santos do Mudia. A igreja é pôr no papel. O cartório aceitar, meu amigo, é uma igreja. Você vai no cartório, você quer montar um ministério. Você chega lá, coloca Igreja Jesus das Missões. Você coloca lá. Se não tiver ninguém com o mesmo nome que você vai registrar. Se for compor Congregação Cristã no Brasil, ou do Brasil, vai chegar lá e vai dizer, não, aqui já tem. Esse ministério tem um CNPJ, já tem
direito, esse daqui, né? Igual a comunidade cristã no Brasil, de súplicas e louvores a Deus. Comunidade é um nome público. Comunidade cristã no Brasil é um nome público, domínio público. Mas é ministério súplica e louvores a Deus. É o que está lá. Mas alguém pode montar uma outra comunidade. Comunidade cristã no Brasil, Rosa de Saron. E aí? Então os irmãos têm que crescer nisso aí, né? Igual o nome São Paulo, Drogaria São Paulo, Poço São Paulo, domínio público, irmão. Porque eu não posso colocar o meu nome do outro, mas o nome que não tem domínio. Comunidade cristã no Brasil é um nome que não tem domínio, é público. Se você acrescentar outros detalhes, não é a comunidade. Entendeu, irmão? São coisas, mas o que nos interessa aqui é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, é falar de Cristo, falar de Jesus Cristo. Vou falar de Jesus Cristo, que eu tenho aqui uma mensagem, né? Eu senti a alegria de passar essa mensagem com os irmãos, uma palavra de hoje, que está em Colossenses 2, versículo 9 e 10, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Irmão, tempos dos apóstolos, havia muita divergência. O que nós temos hoje aqui, entre irmão de ministério, igreja reformada, pentecostal, essas divisões, pastores, esse estudo de teologia, eles já tinham nos tempos dos apóstolos. Algumas pessoas não aceitavam a divindade de Cristo, né? Algumas pessoas classificavam que era um profeta, que não era isso, mas aqui, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, é como ele é como o próprio Deus encarnado aqui. Nós cremos que Jesus faz parte e é Deus também. Assim como o Espírito de Deus é Deus, né? Nós cremos na existência da divindade de Deus, da divindade do Espírito de Deus, da divindade do próprio Deus. É difícil explicar isso de uma forma para a pessoa entender. Como Jesus falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e ele são um só. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Perguntaram, Senhor, nosso Pai, não estou tanto tempo convosco que não aprendesse? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, irmão, nessa vida caminhamos pela vida com a sensação que sermos suficientes. Faltam-nos força e resposta e segurança. Né? Seria isso? Ou o contrário? Somos suficientes? Claro que não. Com certeza tem uma sensação que não somos, sermos suficientes, na verdade. Falta-nos força, resposta ou segurança. No entanto, irmão, a palavra de Deus nos lembra que se recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não nos falta nada, estamos completos nele, em Cristo estamos completos. Sem ele, sim, não somos suficientes. Sem ele, sim, nós temos essa sensação de insegurança, mas em Cristo não. Quando nós estamos em Cristo, sentimos que estamos completos, porque Cristo nos completa. Nós somos 0, mas com Jesus ao nosso lado somos 10. É isso? E se eu sou 0, e tiver mais outro 0 do meu lado, somos 100. E assim, se for outro 0, somos 1000. Amados, com Cristo é o 1. Cristo é que dá todo o poder. O irmão está entendendo? 0 é 0, irmão. Eu sou 0. Nada. Sou 0. Mas se Cristo estiver do meu lado, eu sou 10. E se tiver outro 0, sou 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, assim por diante, irmão. Cristo é que nos completa. Então, devemos entender que devemos permanecer firmes no Senhor e crer que Ele verdadeiramente tem a divindade de Deus e que nós alcançamos, sim, a misericórdia do Senhor. Hoje nós podemos considerar que em Cristo somos mais que vencedores. Somos eleitos por Ele. Então, Cristo, Ele nos deu exemplo para confiar nele nos momentos da nossa carência, da nossa insegurança,
Porque Ele não nos rejeita, irmão, por aquilo que falta em nós. Pelo contrário, Ele nos completa, Ele nos transforma em pessoas melhores, né? Somos falhos, faltosos, mas com Cristo acabam sendo é, transformados e aperfeiçoados. Jesus, Ele tem que ser o centro da nossa vida, né? Devemos deixar que Ele viva em nós, através da sua palavra, através do seu ensinamento. Crermos na divindade do Senhor é importante, né? O irmão, quando eu falei assim, o irmão, o ministério não salva a pessoa, né? Não salva mesmo. O ministério, ele nos ajuda, sim, né? Quando as pessoas estão com o intuito de ensinar, a melhorar. Mas quem nos salva e nos transforma é o Senhor Jesus. Eu vou falar sempre para vocês, quando vocês creram no Senhor Jesus, vocês não creram no ministério. Vocês creram no Senhor Jesus. E vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo. A sua aliança é com Cristo. Você pode sair de um ministério que você não pode sair da fé em Cristo, irmão. Pode a pessoa servir a Deus na sua casa? Pode. Vai perder a salvação? Não vai. Mas a vida cristã será mais dificultosa. Nós juntos temos mais força. Sozinhos já não temos a mesma força, né? Sozinhos, mesmo na nossa casa, como você vai viver sozinho? Você tem que ter alguém, tem que ter sua esposa que comunga da fé, tem que ter o filho, alguém que participa. Ainda que você fique em casa, você não se torna sozinho, porque a sua casa, com certeza, alguém serve ao Senhor, então você não está sozinho. Agora imagina você viver sozinho mesmo, sem ninguém é crente em sua casa, só você, é difícil. É verdade? Então nós precisamos estar em ajuntamento. Então convido você aí que um motivo ou outro se afastou, venha de novo congregar, se ajuntar com pessoas em Cristo, porque Cristo é que nos completa. Quando nós estamos lá, Ele está conosco, porque não é o templo que Deus ou Jesus Cristo habita, mas sim as pessoas que estão no templo. Quando você está reunido ali, em nome de Jesus Cristo, você é o templo de Deus, né? Você é a grande morada do Espírito Santo, né? Então, irmão, Cristo é mais que suficiente para nós. Sem Ele, não somos nada. Sem Ele, não temos força. Mas com Ele, temos tudo. Com Cristo, somos zero. Mas com Ele, do nosso lado, somos 10. Nós não somos nada, mesmo dentro de Cristo, somos zero. Vamos ser sempre zero. Mas se Cristo estiver do nosso lado, somos 10, somos 100, somos 1000, somos 1.000.000. Então, a importância, às vezes, a gente não somos nada, somos zero, mas quem tem Cristo tem tudo, irmão. Você passa a ter poder, você passa a ter posição, condição, melhoria, transformação, porque você tem alguém do teu lado que se chama Jesus Cristo. Então você é 10. Você é 10, irmão. Você é 100, é 1000, 1.000.000. Com Cristo somos todos, tá? Sem Cristo somos nada. Somos só zero. Mas como você está em Cristo, você é 10. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Não se afasta de Cristo. Não se afasta da reunião cristã. Volte. Procura uma igreja que esteja falando do Evangelho. Estou aqui fazendo propaganda. Mas se tiver uma comunidade, visita a comunidade. Mas se não tiver, irmão, deixa Deus te guiar. Tem tantos ministérios. Tem ministérios bons aí. Procura um ministério para servir a Deus aí, um ministério que não te explore, que olhe você como pessoas, não você como moeda de troca, como dinheiro. Um ministério que você possa honrar e ele honre também você, né? Principalmente isso, irmão. Que haja honra, haja essa troca. Ele te honra e você honre, né? Quando um ministério honra a alma, dá valor, né? Honrar é dar valor. É mostrar que você é importante para a comunidade. Então, um ministério desse é bom, irmão. Ministério que fala de Jesus, fala da verdade, fala contra o pecado. Ministério que fica falando só de outras coisas, mas não fala contra o pecado. Não fala que você tem que mudar como pessoa, que tem que transformar, irmão, esquece. Ministério que só quer te vender, mostrar que você vai
ostentar poder, riqueza, irmão, não. Tem que mostrar que você tem que ser uma pessoa transformada, mudada, né? O ministério que fale que a gente deve se apartar da concupiscência, do pecado, isso é um ministério que procura assim zelar da sua alma. Então é fazer uma visita cristã. Essa mensagem, Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.